Está conosco à espera de um breaking news, Gabriela Veras, trazendo para a gente, portanto, informações de Jacques Wagner. O senador tem conversado com pessoas próximas, Gabi, na tentativa de conter danos depois de ter sido alvo daquela operação da Polícia Federal sobre o Master na semana passada. Quem são esses aliados? Com quem Jacques já teria conversado? E você que está aí no Palácio do Planalto pode falar melhor do que ninguém da expectativa da conversa do presidente Lula com Jacques Wagner. Oi, Tainá. Oi, Uribe. Ótima tarde para vocês, viu? Para todo mundo que está aqui na nossa companhia. Pois é, uma expectativa grande para essa reunião do presidente Lula com Jacques Wagner, que vai definir o futuro dele, né? Se ele continua ou não na liderança do governo no Senado Federal. Enquanto isso não acontece, a expectativa é que essa reunião possa acontecer já na quarta-feira, porque é o momento que Jacques Wagner retorna para Brasília, que tem uma brecha também na agenda do presidente Lula, mas enquanto isso não acontece, ele ainda está na Bahia, desde quando a operação foi deflagrada pela Polícia Federal, e por lá tem se encontrado com aliados para tentar diminuir o desgaste político causado pela operação. Ele se encontrou recentemente com o governador Jerônimo Rodrigues e também com o ex-ministro Rui Costa, né, para tratar sobre esse tema. Aliados políticos que saíram em defesa de Jacques Wagner. Desde a operação, como eu disse, o parlamentar está na Bahia, onde tem se reunido com aí esses aliados. A gente relembra que quando ele voltar aqui para Brasília, tem essa expectativa principal, que é a reunião que vai bater o martelo, definir se de fato ele continua aí na liderança do governo no Senado Federal, como a gente já trouxe aqui no Bastidores desde ontem, né? A expectativa é que de fato ele saia, mas isso só vai acontecer quando ele se encontrar presencialmente com o presidente Lula, e enquanto isso não acontece, alguns aliados já saíram em defesa. A expectativa é que aqui em Brasília ele possa também se reunir com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que saiu em defesa dele publicamente, né, quando a operação foi deflagrada na semana passada, quando o Davi Alcolumbre chegava ao Senado Federal, falou com jornalistas, disse que novos fatos surgiriam e que iriam comprovar a inocência, digamos assim, de Jacques Wagner, comprovar que de fato ele não atuou no Congresso Nacional para facilitar as transações envolvendo o caso Master, né, envolvendo aí as transações financeiras de uma forma geral. E aí a expectativa é que os dois se encontrem também, principalmente para Jacques Wagner agradecer esse apoio público dado por ele. Agora, saindo um pouquinho da esfera política, entrando ali no Supremo Tribunal Federal, no campo jurídico, né, a defesa do senador acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da operação. Os advogados alegam 2 pontos, que houve erros graves na investigação e sustentam também que Jacques Wagner não atuou para beneficiar qualquer instituição financeira. Foi um pedido feito pela defesa dele ainda ontem ao Supremo Tribunal Federal. É mais uma questão que a gente vai continuar aqui de olho, monitorando qual vai ser o posicionamento do Supremo com relação a esse tema e principalmente como que ficam as agendas de Jacques Wagner e do presidente Lula para esses próximos dias. Volto com vocês. Obrigado, Gabriela Veras, pelas informações. Hoje o nosso jornal está cheio. A gente já falou do Digimais, falamos agora do Jacques. Daqui a pouco tem careca do INSS. Novidades da Tainá Falcão dessa investigação. Isabel Mega, Clarice Oliveira. Isabel hoje está com um brinco futurista, você notou, né? Cheio de voltas na orelha dela, uma coisa moderna. Ô, Clarissa, como os aliados veem essa saída do Jacques Wagner? Tem muita gente comemorando, tem muita gente chorando? Olha, tem um pessoal chorando, mas todos ali com a concordância de que a situação está insustentável, né, Uribe? A gente vê dentro do governo federal uma concordância absoluta de que Jacques Wagner tem como maior entrave para a permanência dele na liderança do governo o fato de ele simplesmente não conseguir dar todas as explicações plausíveis para as informações que foram reveladas por essa operação da Polícia Federal, principalmente aquela que diz respeito ao tal apartamento.
Estava conversando, por exemplo, ontem à tarde com um líder do PT bastante próximo ali desse grupo político, e o que ele colocou foi o seguinte: olha, ele até pode dizer, eu não operei a favor do Banco Master, não há emenda, nenhum tipo de movimentação da minha atuação parlamentar que beneficiasse o Banco Master. Então, não fiz esse movimento, isso não aconteceu. Ele pode até tentar explicar a coisa do dinheiro. Isso até convenceu também alguns dos seus aliados de que, olha, ele pode ter comprado, ele diz que tem registro, comprou moeda estrangeira e as diárias ele guarda em dólar e passa no cartão. Essa outra fonte era, inclusive, um parlamentar e disse, olha, eu faço a mesma coisa. Eu guardo os dólares por uma questão de investimento ali e passo no cartão de crédito. Então, até aí tudo bem. Qual é a questão? E o tal do apartamento? Apartamento que, por sinal, é algo que foi omitido na nota divulgada ontem pela defesa de Jacques Wagner. Um apartamento que ele diz que pediu a um banqueiro, ex-banqueiro, para comprar para ele, para que depois ele pudesse fazer a recompra, porque o apartamento estava em construção. Aí fica a pergunta, eu como uma pessoa comum já comprei um apartamento na planta quando eu era mais jovem, estava construindo, eu dei uma entrada e financiei com a construtora, como todo mundo. Não saquei um banqueiro para comprar para mim, né? Então, quando a gente vê esse argumento apresentado pela senadora, é muito frágil. Ainda assim, tem um movimento, principalmente de pessoas próximas dele, de que ele tem uma saída honrosa disso tudo. Que, como eu estava falando, a simples demissão dele poderia gerar um desgaste até para o próprio governo federal. E aí tem sido ventiladas duas alternativas ali nos bastidores, pelo que eu levantei, pelo menos. Uma delas é que esse afastamento, que deve ser confirmado depois da reunião com Lula, se dê um pouquinho depois, não seja imediatamente, adie algumas semanas, deixa a poeira baixar um pouco. Vamos esperar para ver o que acontece com a Copa e aquela história também de como a Copa do Mundo ajuda a mascarar um pouco a repercussão. E a outra sugestão que eu ouvi também de aliados de Jacques Wagner é que ele se licenciasse temporariamente desse cargo. E aí isso acaba casando um pouco com a apuração tanto da Isabel Mega mais cedo e da Tainá Falcão, porque a gente tem dois nomes ali que surgiram como cotados para essa vaga, Camilo Santana e Tereza Leitão, que têm perfis muito diferentes, né? Camilo Santana teria que justificar ele largar ali a campanha no Ceará, que é muito estratégica, ele é uma figura importante lá para assumir a articulação política do governo no Senado, ou seja, com força, levando força política para esse diálogo com a cúpula do Senado e com os senadores, né? Então, aí justificaria uma figura mais robusta. E a outra, o nome de Tereza Leitão, viria no caso, por exemplo, de uma licença temporária. Tem gente que diz que ela seria uma ótima alternativa, porque por mais que ela não tenha toda essa expressão política, a gente vai entrar agora em período eleitoral, ela poderia ocupar esse cargo temporariamente e se Jacques Wagner conseguir explicar e assistir ao arquivamento dessas investigações mais à frente, ele poderia voltar à liderança do Senado quando a poeira baixar. Então, assim, tudo isso é especulação, porque no fim das contas vai depender mesmo do presidente Lula, é ele quem vai bater o martelo, mas essas propostas e sugestões estão sendo colocadas pouco a pouco na mesa para que o presidente decida depois, junto com Jacques Wagner, o que ele vai fazer.